Bom dia a todos. Mais uma vez aqui para a gente refletir sobre a mensagem do nosso Deus através da palavra que Ele nos deixou, a Bíblia. Hoje nós iremos meditar sobre o livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos meditar um pouquinho sobre os versos 1, 2, 3 e 4. Aqui tem um recadinho para nós quanto aos males dos últimos dias. O que nós estamos vendo aí na sociedade? Se bate realmente com o que a Bíblia diz, né? Palavra de Deus. No verso 1 vem dizendo assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Será que se a gente parar para prestar atenção no tempo em que nós estamos vivendo hoje, 2023, a gente consegue ver essas características na humanidade? Entre as pessoas que a gente convive? Será? Será que existe pessoa egoísta no nosso meio? Será que eu não estou me tornando em alguns momentos egoísta? Quanto a algumas coisas que eu deixo de fazer para o meu próximo, né? Avarento, sempre querendo as coisas. Uma pessoa adquiriu um bem, eu quero aquilo, eu quero ser igual, eu quero ter aquele bem e faço de tudo para conseguir aquele bem. Ou jactancioso, arrogante, quando eu penso em falar da palavra de Deus, em compartilhar, ou quando alguém vem me falar de algo sobre a Bíblia, uma vez que eu já conheço, eu acabo sendo arrogante. E não é só questão bíblica, né? Em outras situações também. Quando uma pessoa vem te ensinar alguma coisa e você já conhece daquele assunto, a tendência muitas vezes é a gente ser arrogante, porque eu já sei, eu já estudei. Como assim essa pessoa vem aqui me falar uma coisa que eu já sei? Então assim, nós encontramos muito disso, pessoas que são arrogantes, né? Por ela ter um determinado conhecimento de determinado assunto, ela se acha superior. E nem por ser uma pessoa conhecedora de muitas coisas me dá o direito de ser arrogante. Aí aqui ainda diz bem assim, ó, blasfemadores, desobedientes aos pais. Nossa, eu com 45 anos, será que eu ainda devo ter respeito pelos meus pais? Quando eu venho com uma ideia falando, olha, eu tô pensando em fazer determinada coisa, pai, mãe. E aí eles com outra visão, outro ângulo de visão daquela situação que eu estou proposta a fazer, eles chegarem para mim e falam, não, filha, é assim, não vai, porque talvez não vai dar certo. Aí aqui, nesse verso 2, fala que muitas pessoas são o quê? Desobedientes aos pais. Não é porque eu tenho 45 anos, eu vou... Não, cada um cuida da sua vida. Capaz que eu vou dar ouvido para os meus pais. Eu já sou dona do meu nariz? Não. Até nessa idade, eu posso estar fazendo com o que esse verso diz, sendo desobediente aos meus pais, respeito aos pais, ingratos. Será que eu estou sendo ingrato em algumas situações da minha vida? Ou eu só vou para Deus quando eu preciso de Deus? E quando Deus me atende naquela necessidade que eu tenho, eu não me lembro de agradecer a Deus. A Bíblia retrata aqui uma história, né, de 10 homens que tinham problema de saúde. Esses 10 homens tinham a doença lepra. E a lepra, né, quando é apresentada aqui na Bíblia, quando alguém descobria que estava com lepra, ele era banido da sociedade. Essa história desses 10 homens retrata muito bem essa questão de ingratidão. E às vezes a gente está dentro da casa de Deus, ou até mesmo numa empresa, trabalhando muito bem, pela possibilidade que Deus nos permite trabalhar, e a gente não reconhece que estamos ali, porque Deus nos proporcionou. Somos ingratos. E aqui nesse verso 2 ainda diz isso, que muitas pessoas nesse tempo seriam ingratas, não reconhecem nada.
Só o fato de você acordar, abrir o olho já é um motivo de você agradecer a Deus, né? Irreverentes. Ah, é só dentro da igreja que eu posso me comportar irreverentemente? Não, em todos os aspectos, né? Precisamos cuidar. Desafeiçoados, não cuida da sua afeição, da sua colocação diante da sociedade, diante de qualquer jeito, fala qualquer palavra, não se importa com o testemunho que está dando. Ah, eu sou um cristão, ah, eu sirvo a Deus, ah, eu estudo a Bíblia. Mas a sua boca, quando abre, o que fala? Quando você sai para a rua, o que é que você tem demonstrado? Qual é o Deus que você está servindo? Todas essas situações nos remete a transmitir às pessoas que Deus é esse que você serve. Então precisamos ter cuidado, né? Para que estejamos afeiçoados. E essa palavra afeiçoado não significa estar bem vestido. Não é somente isso. É em todos os aspectos também. Implacáveis. Pessoa que não tem aquela maleabilidade, sensibilidade ou até mesmo parar e analisar a situação, né? Caluniadores. Quando é que eu posso estar agindo como um caluniador? Falando mal da vida alheia. Ah, mas é só uma opinião minha. Presta atenção. A gente precisa cuidar. Sem domínio de si. Essa parte aqui é incrível. Quando é que eu deixo de ter domínio de mim? Quando eu estou longe de Deus. Porque aí eu faço o que eu quero, porque a maioria está fazendo, então não tem problema. E o Espírito Santo de Deus sempre está do nosso lado, falando, ó, faça assim, não faça dessa forma, pare de fazer dessa maneira. E aí como a gente olha para si, acha que é dono do próprio nariz e faz do jeito que acha que é interessante. E na verdade a gente está sendo o quê? Sem domínio próprio. Aí come qualquer coisa, porque a maioria do povo come. Não faz mal, aparentemente, né? A gente não vê. Quando a gente come determinado alimento, que a gente diz que é um alimento, mas nem tudo que existe por aí, como que é colocado como alimento, é um alimento saudável para a nossa vida. Ah, mas eu vou comer porque todos estão comendo. Ah, não fez mal, então eu vou comer. Assim, precisamos ter cuidado com essas coisas. Isso no verso 3 ainda continua dizendo cruéis. Você tem se comportado cruelmente com as pessoas? Não, eu não faço crueldade para ninguém. Eu sempre cuido atenção nas palavras, como me comportar diante das pessoas. E quando eu falei aqui, ó, de domínio de si, domínio próprio, essa parte entra também como crueldade. Quando eu vou ao supermercado, por exemplo, fazer uma compra, né? Eu tenho que pedir orientação de quem para comprar a comida certa. Não, eu não preciso falar com Deus sobre determinada situação de alimento. Aí eu vou lá e compro o quê? O que eu mais gosto, particularmente, é coisa doce. E eu sei o quanto que o açúcar é prejudicial à saúde humana. Ah, mas se eu não peço a orientação de Deus, eu vou comprar o quê? Coisas doces. Aconteceu já comigo. E no mercado, a seção de biscoito, né? Passando lá e aquela vontade de comprar um biscoito. Por quê? Eu só precisava comprar alguma coisinha para comer. Por que eu não fui lá na seção de frutas? Qual é o mais prático? Qual é o mais saboroso, né? Para o paladar. Aí ali aconteceu uma luta entre essa escolha comigo, né? E eu sei que é difícil, não é fácil, não. E a gente precisa deixar de ser cruel conosco mesmo, porque se eu vou na sessão de biscoito, eu chego lá, o Espírito Santo fala, Vanilza, você sabe que isso não vai fazer bem para você. Vai te trazer um prazer, uma alegria, uma satisfação momentânea, porém, dentro do seu corpo, ela não vai te nutrir. Vá para o outro setor, onde tem um alimento correto. E cabe a mim ouvir e atender, porque ouvir é uma coisa, atender é outra. Então, assim, a partir do momento que eu deixo de atender a voz do Espírito Santo quanto a isso, porque Ele cuida de mim, eu estou sendo o quê? Cruel comigo mesmo. E quando o verso 3 aqui vem falando de ser cruéis, não é só eu pegar uma pessoa e maltratar aquela pessoa, uma pessoa aleatória por aí, com palavras, agressões. Não, a crueldade que eu posso fazer comigo mesmo, fazendo as escolhas erradas. Inimigos do bem. Ah, eu não sou inimiga do bem. Eu faço o máximo possível para ajudar as pessoas.
Então preste atenção, porque na sociedade que a gente vive, muitas pessoas julgam estar fazendo coisas boas para o próximo e na verdade não estão. Traidores, olha só, no verso 4, vem apresentando aqui, uma pessoa traidora, uma pessoa atrevida, enfatuados, amigos mais dos prazeres, aquilo que te dá alegria. E pode prestar atenção, quando você escolher realmente servir a Deus em tudo, você vai ter que negligenciar o seu eu. Primeira coisa. Aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá prazer, você vai ter que deixar. Porque muitas vezes aquilo que me dá alegria e me dá prazer não é aquilo que vai agradar a Deus. Então eu preciso ter isso muito em mente. Escolher a Deus. Porque aqui no verso 4 diz assim, ó, amigos dos prazeres. Como é gostoso fazer aquilo que a gente gosta, e a maioria do povo faz. Aí eu vou na vibe de todo mundo. Todo mundo tá fazendo, então eu vou lá fazer. E são poucas as pessoas que escolhem estar do lado de Deus, né? E a gente precisa ter em mente que se eu não estou do lado do Senhor, Deus Criador, de quem é que eu estou? Qual é o lado que eu estou? São dois caminhos somente. O lado de Deus e de Satanás. E com certeza, Satanás ele vai nos mostrar o mundo como a coisa mais linda, mais prazerosa, que você pode entrar ali, vai estar tudo certo. E realmente algumas coisas, elas vão dar certo. Satanás ele é inteligente, ele não é bobo. Ele vai te levando no banho-maria, né? Te dando ali as coisinhas que você quer. Deus também nos dá as coisas que a gente quer, mas nem tudo que a gente quer nos convém, então Deus não vai lhe proporcionar. E a gente não consegue entender. Muitas pessoas colocam que Deus é ruim. Ah, mas eu estou pedindo determinada coisa e Deus não me deu. Aí eu vou lá para o lado do inimigo. E Satanás vai te dar. Ele não está nem aí para a tua vida. Ele quer mais a sua destruição. E Deus não, é o oposto. Deus é o oposto de Satanás. Enquanto Satanás vem para roubar, matar e destruir, Deus vem para nos salvar. E ele tem nada mais, nada menos o que para oferecer para nós? Vida eterna. Já parou para pensar? Consegue ter uma ideia assim bem pequena do que é viver para sempre? A minha mente às vezes tenta entender, mas é pequena demais. Não dá para entender e mensurar o que é essa eternidade. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, nessa manhã. Que o livro de Timóteo, capítulo 2, o 2 Timóteo, capítulo 3, possa nos colocar numa situação correta do lado de Deus, para que essas características não venham ser nossa. E se porventura uma dessas características lidas aqui, no verso 1, 2, 3 e 4, estiver presente na minha vida, que com o poder do Espírito Santo eu consiga deixar de fazer. Que Deus possa te abençoar nesse dia, é o meu desejo. E nós vamos orar agora. Querido Jesus, obrigada, Pai, por mais essa meditação. Quero te pedir perdão dos meus pecados, Senhor, e que as pessoas que ouvirem essa meditação possam sentir tocadas pelo Teu Santo Espírito, e que nós consigamos reconhecer, querido Deus, se alguma dessas características estiver na nossa vida, que o Seu Santo Espírito possa vir fazer a lapidação necessária para que nós estejamos mais ligados a Ti. Perdoa os nossos pecados, fica conosco nesse dia, é o que eu te peço e agradeço. Amém.